Rapaz. Uma pessoa a gente não recebeu, ficou um ano sem receber pessoa aqui em casa. A única pessoa que veio aqui, ali, dali uma semana me ligou para a gente, falou, ó, eu convivi com pessoas aqui que estavam com Covid e tal, vocês fiquem espertos e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Nós ficamos assim, esses últimos dias a gente ficou super. Eu tava, nossa senhora, minha pressão subiu, fui parar no hospital. Tá vendo? Você falou que não aconteceu nada engraçado, cara. Você Ô, ficou doente só de apreensão, preocupação. é, Eu estou há um ano, vai fazer um ano, né? Totalmente enclausurado, cara. Totalmente enclausurado. é. Agora eu sei como é que os monges os neoplatônicos da Idade Média, eu sei por que eles produziam, alguns produziam tanto, tanto, escreveram tanto, ficavam enclausurados. Tomás, né? Tinha os escribas, Tomás, né? Diz que o Tomás, Tomás ele tinha uns 4 escribas, né? Essa piada é engraçada. tinha Ele quatro. escrevia 4 livros, que ele escrevia 4 livros ao mesmo tempo, né? Porque ele produziu muito, porque ele produziu muito, hein, cara. Agora, assim, o que eu acho, que eu fico olhando, cara, o que é o ser humano? Ele era o boi mudo, você sabe, né? O apelido dele, que os colegas de classe deram, porque ele era meio gordinho, calado, não falava nada. Boi mudo. Tomás de Aquino. Depois você Sabia. procura por aí, dá um Google aí, você vai ver. O boi mudo. Cara, mas assim, a gente ri, né? O professor dele falou assim: quando o boi mudo falar, ele vai impactar o Ocidente e o Oriente e o Ocidente. Porque ele conhecia ele, né? Sabe por que eu Engraçado, né? perguntei de coisa engraçada? O pessoal acha que a academia não tem bom humor. Eu tenho ouvido muita coisa engraçada dentro da própria academia, sabe? Coisas que acontecem na academia. Sim. Uhum. Só que tem Eu. algumas piadas da academia que eu tenho que traduzir para o grande público, que até a piada às vezes fica só dentro da academia. Pessoal, eu vou conversar com o William aqui, nós vamos bater papo sobre a pesquisa de mestrado e doutorado que ele está fazendo, e daqui a pouco ele vai falar o objeto dessa pesquisa. Então, vamos rodar a vinheta e vamos conversar com ele. Roda a vinheta. Olá, como eu falei na parte inicial, aí na abertura, eu vou conversar com o William. William, qual foi o objeto da sua pesquisa no mestrado? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar falando um pouco aqui da minha pesquisa de mestrado. Eu vou tentar, né, lembrar um pouco. É uma pesquisa que já fiz há algum tempo, mas pretendo falar em linhas gerais, assim, né, sobre a questão da infinidade do universo, em Nicolau de Cusa. Né? Eu cheguei a essa pesquisa por um interesse que eu tinha, né, no Renascimento e em Giordano Bruno. E Giordano ele cita bastante a fonte dele, uma das principais fontes dele, que é Nicolau de Cusa, né? E até então era um personagem desconhecido, um personagem pouco estudado aqui no Brasil, né? Apenas em núcleos específicos, né? No Rio Grande do Norte, professor Teixeira Neto, professor Cledson, professora Simone Nogueira, né, com muito poucos trabalhos ainda, né, em língua portuguesa. Então, me interessei demais nele, né, para saber o que ele falava, né, qual que era o papel dele nessa mudança, né, de concepção aristotélica do universo para a concepção moderna, né, de um universo infinito. E aí Giordano cita muito ele a respeito disso, e aí eu fui pesquisar sobre ele, né? Basicamente é isso. Então, foi a partir do Giordano Bruno. Quando Exatamente. fala no Giordano Bruno, eu só lembro do garoto lá do Acre. Mas olha, contextualiza no tempo e no espaço o Nicolau de Cusa, para quem está nos assistindo aí, contextualiza onde ele viveu, em qual período, e mais ou menos, a grosso modo, o que estava acontecendo ali na sociedade.
Ele é um pensador da primeira metade do século XV, né? Ele nasce em 1401, morre em 464. Ele tem uma carreira toda eclesiástica, né? Ele é filho de pescadores, né? Ele estuda no grande centro ali do humanismo nascente, que é a Universidade de Pádua, né? E ali ele tem contato com muitos humanistas e ele depois ele se forma em direito canônico. As principais obras, né, do começo da vida dele é sobre o conciliarismo, a teoria conciliarista da Igreja. Ele escreveu um importante livro, né, A Concordância Católica. Depois ele muda de partido dos conciliaristas para o partido papal, né, depois do Concílio de Basileia. E aí é uma virada na obra dele, que é essa virada para a metafísica e para a teoria do conhecimento, que ele publica a principal obra dele, que é a Douta Ignorância, uma obra de grande influência neoplatônica, principalmente através de Próclo, né? É uma obra que ele publica logo depois de ser enviado como um diplomata, uma missão de conciliação com os gregos. Na época, a igreja ainda estava dividida, né? Essa missão que ele participa consegue uma união parcial assim com os gregos na época. E logo depois, acho que dura poucos anos, né? Tendo em vista já aí o problema da invasão, né, do crescimento dos muçulmanos, né, da invasão de Constantinopla, que estava sendo ameaçada. E aí, esse contexto, né, de guerras religiosas, né, de cruzadas ainda, e a expansão do mundo muçulmano, e a desunião da igreja. Esse é o grande contexto, assim, que Nicolau, ele é bem importante para a gente entender a obra dele, né? Ele busca esse referencial neoplatônico, tendo em vista o caos social, né, da época, e o caos dentro da igreja, com o cisma, né, do Oriente e do Ocidente. Ele teve influência do Plotino também? Plotino não. Plotino a gente não tem conhecimento se ele leu ou não, né? Acho que só o Fitino depois que vai traduzido para o latim, né? Mas o Próclo ele já havia, né, a tradução de Moerbeke, e ele também traz alguns textos dessa missão que ele vai na Grécia. Ele era um grande apaixonado por livros, né? Hoje nós temos a biblioteca de Nicolau de Cusa ainda intacta lá, com todo o acervo dele, né? Então ele é uma das grandes fontes ali Onde está? Onde está a biblioteca dele? em Kiels na Alemanha. Ele era né? Ele nasceu na Alemanha, esqueci de falar. Você esteve lá? Você foi lá ou não? Não, ainda não. Não Legal. condições ainda. Me fala uma coisa, na tua dissertação você fala na ciência enigmática, o discurso sobre o inefável. Fala um pouquinho sobre isso. Essa é uma parte interessante que a gente encontrou, né? Quando eu fui pesquisar sobre a infinidade do universo, no pensamento dele, né? Interessado sobre se ele seria então, se ele seria o primeiro a ser do Ocidente, né? Da cristandade, né? Da época ali, a afirmar a infinidade do universo. Isso era o meu interesse. Se ele já tinha afirmado isso antes de Giordano, né? Você fala bastante do Giordano Bruno. O seu interesse inicial foi pelo Giordano? Sim. Não, eu me interessava muito pela essa questão da revolução científica, né? E como que se chegou, né? E aí eu fui pesquisar as origens da revolução científica.
O Giordano, ele viveu no século XVI, foi? Foi no século XVI. Ele morre em 1600. Morre em 1600, então foi no século XV que ele viveu? Não, Ele não, morre 1500 a em 1600, é do 16, século XVI. Ele morre queimado, né, na fogueira. queimado na fogueira. E, Por esses mesmos motivos. Interessante, foi uma das coisas interessantes, né? É isso, por ele, esses dois motivos estavam lá, que é dois motivos que o próprio Nicolau de Cusa, que chegou a ser vice-papa, né? Ele chegou, foi muito longe na carreira dele, ele virou cardeal, depois ele virou legado papal, depois ele se torna vigário-geral da igreja em 458, e as teses deles era, né, que o universo é ilimitado e que existem limitados planetas no universo com limitadas formas de vida, né, nesses planetas também. E William, acreditava. vou fazer um parênteses. Isso aí né, assim, eu sabia que você ia tocar nisso, eu já andei lendo a respeito disso. Eu fico imaginando como é que no século XV Século um XV. cara perceber que o universo era ilimitado. Eu E, entrevistei aqui no canal, se você procurar aí, você vai ver uma entrevista com um astrofísico, que fez uhum, mestrado e doutorado estudando estrelas e, por tabela, o universo. Está aí no canal. Ele é da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu gosto muito de astronomia. Eu já fiz cursos com astrofísicos que estiveram na NASA, eu acompanho canais sérios aqui, e hoje, assim, é claro e cristalino, através da ciência, a percepção de que o universo a estrela mais distante que se conhece é aquela cuja luz consegue sair dela e chegar até a Terra. Quer dizer que depois dela não se sabe o que tem. E é uma distância assim, imensa, imensa. Como é que esses caras lá do século XV e XVI perceberam que o universo ele era ilimitado? Na verdade, eles chegaram a afirmar ou fizeram suposições? O Nicolau de Cusa, ele afirmou ou fez suposições? exatamente, eu queria chegar aí. Né? A ciência enigmática é uma forma de se discursar sobre algo que a gente nunca, provavelmente, nunca terá o conhecimento final daquilo. Isso que é uma coisa bem interessante. E aí, é, essa concepção de que o universo é infinito ela decorre de uma concepção metafísica de Deus. Ora, se Deus é infinito, ele tem uma potência infinita, né? Um universo finito seria contraditório com uma potência infinita de Deus. E isso principalmente em Giordano, né? Em Giordano. O Giordano Bruno ele era platonista, metafísico e platonista. É uma questão complicada isso. Eu não Eu estou jogando saberia. uma casca de banana para você. Não, mas legal, no bom sentido de ser que você vai bater bola sobre isso. Uhum. É assim, mesmo porque a gente não tem que dar resposta, né? A gente está aqui para bater bola e é bem interessante. Estou muito curioso com as suas pesquisas, muito. Achando bem legal. Exatamente. E aí, ele era ou Essa, não era? Ele era ele era um neoplatônico, por extensão platônico. Ele namorou com a, a, a lógica do Aristóteles. Como é que foi isso? Como é que o Giordano Bruno e o Nicolau de Cusa tratavam essas questões? exatamente. O Giordano, ele tem no livro Infinito Universo e os Mundos, ele tem uma distinção entre Deus e universo, que é a mesma distinção entre causa e causado. Só que o efeito de uma potência infinita, para ele, não pode ser finito, de jeito nenhum. Então, até então, no neoplatonismo, se acreditava que, né, até em Tomás, e Nicolau vai ser o primeiro a começar a modificar essa concepção, né, que a matéria, que o universo é um composto
forma e matéria. E, então, a gente tinha o aristotelismo, né? Então, a forma, ao delimitar a matéria, ela não deixa o universo infinito. Resumindo, assim, muito basicamente, né? Assim, para a gente entender. É impossível a gente falar algo que tem forma e não tem, e é infinito. E a questão do tempo? Ele trata da questão do Aí, tempo, né? aí, a matéria, ela é uma infinidade, que é essa infinidade por privação, que é uma coisa que vem lá do platonismo, continua no aristotelismo, e a forma é o que dá, né, que limita a matéria. Então, isso, na racionalidade grega, né, levou, aí a Aristóteles concebeu um universo finito, porque tinha que ter uma forma, né, já que ele é composto de matéria e forma. Então seria impossível se dar uma infinidade em ato do universo, porque seria contraditório. Isso que ele critica na escola eleática, né, de Melisso, critica a posição de Melisso, por ele, enfim, afirmar, segundo Aristóteles, que o rem, o uno, é infinito, ou seja, que o ser é infinito, que é uma contradição para o Aristóteles, tá? E aí ele utiliza a própria concepção dele para criticar os outros, né? E aí Nicolau de Cusa ele começa a fazer ele começa a mudar um pouco os termos aí. E aí surge a noção de universo. Nicolau não é mais a noção de mundo que é para Aristóteles. Mundo para Aristóteles é um corpo. Corpo é um composto, né? Matéria e forma. E a noção de universo por Nicolau é a relacionalidade entre as coisas, né, que existem. Então, essa relacionalidade já não é mais uma substância, né? Ele muda a ontologia dele, né? Ele cria uma nova ontologia, que é uma ontologia da relação, que é a gente conceber o universo como uma relacionalidade entre os entes. E aí, a gente, segundo ele, essa relação ela se dá infinitamente entre as coisas no tempo, como o senhor falou, né? Uma decorre da outra, né? Eternamente. E aí, quando ele chega na questão, tudo bem, mas existe um fim para o universo, para o cosmos, para o universo, sei lá que seja, né? E Nicolau, ele chega aí numa aporia. Se, né, uma aporia e justamente essa aporia complica em relação aos dogmas da igreja. Se ele afirma que o universo é infinito, ele está afirmando que o universo é infinito em ato, e isso é uma característica de Deus, então ele cai em panteísmo. Se ele afirma que ele é finito, ele cai em problemas, certos problemas, de dizer, então tá, então Deus é onipotente e que o universo finito, né? Ele poderia fazer, mas não fez, né? E aí a teologia anterior a Nicolau afirmava que existem, né? Então duas infinidades. O que o Deus poderia fazer, o que ele escolheu. Ele escolheu livremente tornar o universo finito para ele, né? Então, o meu mestrado surge aí nesse embate, nessa questão, porque vários pesquisadores sobre Nicolau afirmam, não, o Nicolau não deu esse passo além de falar que o universo é infinito, né? Quem deu esse passo foi o Giordano, e por isso que ele foi acusado de panteísmo e foi queimado na fogueira. O Giordano falou que o universo era finito. Infinito em ato. Ah, tá. O Giordano dá esse passo.
E o Nicolau, ele não deu esse passo, não falou que era infinito. No primeiro livro, ele segue Tomás de Aquino, ele fala da infinidade privativa da matéria e a infinidade negativa de Deus. Deus é infinito, não porque é porque ele é transcendente, ele está além da manifestação, além do cosmos, né? Além do mundo. E aí, no primeiro livro, parece que ele ainda não rompe com essas duas definições da escolástica, da infinidade negativa e privativa. Só que aí a gente fica confuso com o Nicolau, que às vezes ele chama o universo de finito e às vezes ele chama o universo de ilimitado. Ele dá umas navegadas entre o aristotelismo e o platonismo? Exatamente. E aí é uma complicação, é muito difícil. E aí no meu mestrado eu tento mostrar esse problema na concepção de Nicolau, né, do universo. E aí, como o Corrêa, ele tem um livro interessante, chama Do Universo Finito. Esqueci o nome, perdão, gente. Tem problema não, tem problema não. Que é um estudo clássico sobre essa questão, né, de quem foi o primeiro a afirmar a infinidade do universo. Ele defende que é Giordano, que aí Nicolau ele fala que o universo é indeterminado, a gente não vai saber falar. Ficou em cima do muro ele. Ficou em cima do muro. Não é quem ficou em cima do muro. Não. Aí que tá. Para Nicolau, o universo não é o mesmo que Deus, e o universo também não é um outro que Deus. O que é? Para que é? Aí que tá. Esse é o grande problema que vem lá de Plotino, né? Proclo. É a mesma coisa, assim. Se a gente falar que o universo está separado de Deus é contraditório falar que Deus é infinito. Que o universo seria um limite para Deus. Uhum. Ele seria demarcado de Deus. E ao demarcar-se de Deus, ele seria um limite. Ao falar que o universo é infinito, esse é a grande aporia que ele está trabalhando aí, que ele está tentando pensar. E agora, aí, desculpa fazer só um parênteses. Dá para entender porque é que o Spinoza falou de um Deus panteísta, né? Então, muitos também discutem, será que Spinoza é panteísta ou ele continua nessa... Todo mundo assim, acha que é, acha que não é. Exatamente. Essa é uma... Mas a filosofia é isso mesmo. É justamente a possibilidade de trazer inquietações, repensar o conhecimento anterior e não necessariamente trazer respostas definitivas. Isso é filosofia pura. Exatamente. Aí que surge o discurso enigmático. A ciência enigmática para Nicolau é a gente criar símbolos para representar essa indeterminação, essa forma de... assim, ele vai falar assim, pela razão o homem não consegue chegar a essa questão. Então, aí ele vai se desprender da escolástica. Essa aqui é a grande questão, que Nicolau representa uma ruptura, então, uma volta ao neoplatonismo, uma ruptura com a escolástica, assim, mais radical, né? A gente pode fazer um discurso analógico sobre Deus, só que temos que ter a contraparte da teologia negativa, né? E a gente fala e não é. A gente pode falar... O Nicolau de Cusa era um místico? Exatamente. Aí essa mística especulativa é justamente sobre essa noção de coincidência dos opostos. Eu posso falar que essa indeterminação que está para além dos opostos, para além do discurso da razão que trabalha com oposições, né? Então a gente pode falar de Deus somente através da coincidência. Essa coincidência
que é um estágio anterior às oposições, onde as oposições não existem. E aí, por quê? E aí, o que acontece? Aí, Deus não se torna, quando a gente fala de Deus, ele não se torna um outro do universo, e também não se torna o mesmo. Sim. E aí, só para chegar aí no meu... existe essa discussão, né? Todo mundo sabe muito bem a respeito de como Nicolau fala isso de Deus. Okay? Agora, do universo, ele parece, no Douto e Ignorância, que a primeira obra dele, uma obra com 40 anos, né, de juventude, vamos considerar, ele, ele apresenta essas duas definições clássicas, né, de infinidade privativa e negativa. Então, existe um autor chamado Ulay, ele escreve um artigo, ele fala assim, não, Nicolau não rompeu com a ideia clássica de universo, porque ele segue essas duas definições tomasianas. E aí, o meu mestrado seria um pouco assim, falar, não, pera lá, não é assim, ele muda um pouco a concepção de universo, de mundo, a concepção de mundo como substância, não é mais a mesma do que Aristóteles. E aí, a gente fala, pretendeu mostrar no sermão de princípio que ele usa a linguagem da ciência enigmática, a linguagem que envolve contradições, que envolve paradoxos, para falar do universo aí. Então, não é que ele se recusa, é um pouco diferente, mas ele se recusa tanto a dizer que o universo é infinito. No Douto e Ignorância ele já fala, o universo não é nem finito, nem infinito. E aí, essas dubiedades, essas aporias, né, esse discurso enigmático, essa ciência dos enigmas, seria uma forma do homem discursar a respeito dos mistérios, né, dessas questões últimas da metafísica, que leve aí, né, nós vamos criando esses enigmas, esses símbolos, e aí a razão vai sendo levada a ser superada. E aí, segundo, né, ele e os neoplatônicos também, nós temos uma faculdade acima da razão, que é a intuição. Que é a intuição direta, e isso é relacionado à mística. Essa compreensão intelectual acima da razão, utilizando-se desses enigmas, né, uma compreensão silenciosa, uma compreensão que não dá, inefável, que essa ciência que ele pretende apresentar, a ciência dos enigmas, vai levar à concepção do que é o universo, do que é Deus. E aí, no Sermão de Princípio, ele faz esse enigma. O universo é uma infinidade findável, e Deus é uma infinidade que finitiza. É infinitas finiens e infinitas finibilis. E aí, é uma mesma infinidade que se divide em duas. A infinidade que finitiza e a infinidade que é finitizável. Isso é um discurso totalmente que toca o limite do discurso, né? Como se fosse né, lembrando o Zen budismo, um koan, né? Que o mestre fala um enigma e o discípulo fica perguntando sobre aquele enigma até atingir a iluminação. É uma coisa muito, muito próxima, assim, que acontece com o Nicolau. E aí ele pretende, e aí todas as obras dele, ele cria um enigma novo. William, quase todos os místicos da Idade Média, ou já na Antiguidade Tardia,
E os místicos de hoje, porque tá assim, viu? Dentro da academia tá assim de místico que não se revela. Eu não sou nada bobo, eu fico aqui conversando, eu fico só olhando, eu fico analisando o pano de fundo do discurso para fazer a leitura de onde eu, assim, com quem eu estou conversando, que não é revelado. Eu vou atrás do pano de fundo do discurso, eu vou atrás da hermenêutica, das chaves utilizadas, em silêncio aqui, só fazendo a minha leitura. Mas uma coisa é comum, eu não encontrei nenhum místico que queira falar de uma maneira explícita sobre a iluminação. Nenhum gosta de falar, como se ele guardasse as 7 chaves. E é assim que é, e tudo bem, está tranquilo. Mas me fala uma coisa, sobre a obra do Nicolau de Cusa, fala um pouco sobre a obra dele como um todo, o que você viu, o que você não viu, sobre os sermões dele, as pregações. Fala um pouquinho. A relação dele, então, com o Papa, ele era como se fosse um vice-papa, e então ele estava no topo da organização eclesiástica e não vamos falar sobre isso não, porque vai ser um papo futuro, porque você está pesquisando no doutorado. E ele foi submetido a um processo de Santa Inquisição, não obstante estar no topo da organização. Na outra entrevista, mais para frente, quando der aí, quando avançar mais a sua pesquisa de doutorado, nós vamos conversar sobre isso. Eu queria que você falasse agora sobre a obra dele. Tá, não, Deodota, ele não foi submetido ao processo, ele foi acusado por professores aristotélicos da universidade, né, de Heidelberg, por um professor. Esse é o meu objeto do doutorado agora, que eu decidi estudar um pouco melhor, né. Ele só foi acusado, não chegou a ser submetido, então? Não chegou. Ele foi, assim, teve uma certa repercussão, porque naquela época era assim, as obras eram geralmente endereçadas a monastério, né? Nicolau escrevia as obras dele e endereçava a um monastério, a outro. As obras não tinham um grande impacto, né? A obra de Nicolau de Cusa é uma dessas, que agora que ela está sendo revista, né? William, é correto falar que os místicos que deixaram suas obras, né, neoplatônicos da Idade Média, ficaram no porão da história eclesiástica justamente em função do fato de que a teologia dominante era aristotélica e os baniu da história durante muitos séculos. É correto afirmar isso? É opinião. Não, fica tranquilo que eu quero só a sua opinião, entendeu? Nada acadêmico. Nada acadêmico. A gente fica super relutante em dar uma opinião tão grave assim, né? Mas eu fui instigante. Mas é legal. Então é um bate-papo aqui com um amigo. Fora mesmo de um aprofundamento acadêmico, né? De uma pesquisa estruturada. Mas, de certa forma, você sabe por que eu estou falando isso? Eu vejo um distanciamento muito grande dos dedutivistas e indutivistas em relação ao neoplatonismo. Isso acontece, não acontece? então é uma a gente é muito associado ao neoplatonismo a essa questão mística, né? De não falar, de a gente não poder fazer discurso, né? E eles entendem a filosofia como, né, a possibilidade de se discursar racionalmente, né, de se chegar a conclusões racionais sobre o O que é mundo, né? o que é um equívoco, porque há uma discussão racional para se chegar ao que é colocado como contato místico com o absoluto. E isso é de forma estruturada, não é verdade? Não é assim que acontece? Exatamente. Isso é um dos grandes trabalhos do professor Pedro Calixto, que agora está sendo meu orientador. Ele vem tentando demonstrar, né, que é uma mística, é uma mística, ok, né? Uma mística especulativa, né? Você fornece argumentos racionais para
né? Isso o Nicolau trabalha muito, né? Ele não abandona o discurso filosófico, né? O discurso filosófico ele vai tocar, a hora que ele toca o mistério último, né? Que é Deus, né? Ele é um filósofo cristão, então a filosofia para aí, né? Uhum. Então a gente, né, tem que ver todo um contexto, né? Agora, o acusador de Nicolau, um dos argumentos dele é isso. E aí? E se a racionalidade não diz nada sobre Deus, como que a gente vai se defender, por exemplo, né, se defender contra os infiéis, é a frase que ele usa, né? Como que fica lá São Tomás de Aquino? E aí? Como que a gente pode defender a nossa posição e falar que ela está certa em relação aos outros, né? E aí Nicolau fala, não, a nossa posição é uma conjectura, a nossa posição é apenas um dos discursos possíveis. E aí ele se torna um luminar da tolerância religiosa, né? Um dos pioneiros ali que vai influenciar grande parte da tradição da, da, da tolerância religiosa que vem ali no iluminismo. E que ele torna o próprio discurso cristão católico como uma espécie de conjectura, assim como todas as outras religiões. Ok. E a obra dele como um todo? O que você gostaria de falar sobre a Exatamente. obra como um todo? Então, a gente tem essa obra política do começo da carreira, né, dele, que ele está ligado à teoria conciliarista. Depois a gente tem essa obra mais metafísica, mística, Douta Ignorância, A Visão de Deus, que é uma obra fantástica. E aí já é como se fosse um discurso poético, um diálogo, né? Inspirado, né, naquela forma anselmiana, né? Um diálogo com Deus. E depois a gente tem escritos matemáticos, né? Ele pesquisou muito o problema da quadratura do círculo. Ele gostava muito desses problemas matemáticos, que envolviam infinidade, né? Ele usa a matemática para algumas especulações metafísicas dele, Ele né? era, ele era pitagórico? Ele tem uma grande influência pitagórica, neopitagórica, né? Uhum. A gente, assim, não é uma área que eu aprofundei, mas tem esse... Não, é um problema que, em geral, grego, né? Que a gente vê, o problema da infinidade ali. Inclusive, ele será um grande inspirador do Cantor, né? Cantor vai citar ele, vai falar, nossa, Nicolau é o que teve de matemática, né, no século XV mais importante foi o Nicolau de Cusa que produziu num artigo que Cantor escreve. Temos pesquisadores que já estudam bastante essa parte, mas não é uma especialidade minha. E aí ele tem obras assim, ele é um típico renascentista, ele busca, ele tem essa obra de tolerância religiosa, né, é um grande humanista, ele participa ali da recuperação, ele faz a primeira tradução do Parmênides de Platão, antes de Fitino, ele recupera essa tradução que vem, né, da interpretação do Parmênides, ele foi um grande, importante nessa parte, né, de retomar o neoplatonismo ali, né, e vai desembocar em Fitino ali na escola de Florença, e que vai ter uma importância enorme no Renascimento, né? E aí, O William, é interessante, né? Ele bateu às portas do Renascimento, né? Pela época que ele viveu ali, ele participou da transição para o Renascimento. Me fala uma coisa, você sentiu, então, entre a primeira fase dele e a segunda, uma migração no pensamento dele, saindo do aristotelismo, indo para o neoplatonismo? Fica claro isso ou meio que se mistura ali, quando você está pesquisando? interessante do Nicolau, a gente quer classificar muitos autores, né?
Assim, geralmente a gente fala, não, Nicolau é um pensador mais platônico, né? Só que ele também tem pontos que ele discorda de Platão, ele tem pontos que concorda de Aristóteles, discorda de Aristóteles, né? Ele, assim, ele, vamos dizer, ele incorpora o discurso racional é um passo importante para ele. Não é que ele abandona, a gente, né, vê essa crítica mítica, né, sobre esse viés, né? A gente está abandonando o discurso, não, a gente incorpora o discurso racional. E aí ele incorpora a teologia positiva, incorpora a teologia negativa. Ele é um grande ecumênico também. Isso é importantíssimo, né? Para se entender o pensamento dele, para ter essa visão amplificada, né? Sem querer rotular, né? Segmentar. Exatamente, é uma apropriação sempre crítica, né? Da filosofia, assim, dos anteriores, né? Então, por isso que é complicado a gente falar, assim, né? William, muito bom falar com você, rapaz. Muito bom mesmo, assim, interessante. O que você falaria, uma última pergunta, antes de a gente encerrar, para alguém que nunca ouviu falar do Nicolau de Cusa e que, de repente, ouviu tudo isso, a importância, a relevância dele na história da filosofia e da teologia, não é? Se você fosse sugerir alguém que quisesse iniciar um namoro com a obra dele, por onde você sugere que ele comece? Você vai falar, ele deve começar estudando Platão e Aristóteles. Não, é complicado. Assim, eu também, assim, quando eu comecei o mestrado, eu fui, assim, bem na louca mesmo. Eu não conhecia nada de Nicolau. Você não tinha noção de onde você estava entrando, né? Eu não tinha noção. E aí a gente começa a ver, nossa, olha, tem o neoplatonismo, né? Aí a gente começa a ler as Enéidas, ler comentário a William, eu Parmênides. suponho que te deu um trabalho enorme, hein? Eu mandei vir lá, que a gente não tem a tradução dessas obras, né? Eu comprei, pedi lá comentário de Próclo ao Parmênides em latim do Moerbeck para ler com as Você anotações domina o latim ou mais ou menos? nível 1, 2. Assim, a gente Tá certo, tá certo. é uma coisa mais fácil, né? Não é que mais fácil, assim, é um pouco mais próximo, né, da gente, mas porque o grego, por Você não exemplo, ficou de cabelo branco, não? então, que a gente tem essa questão, né, de não ter as obras, né? Inclusive, a gente fez um grupo, né, eu, professor Teixeira Neto, professor Cledson, professora Simone, se estiver me assistindo, está sendo convidada também, a gente não, professor Pedro, e a gente está fazendo um trabalho agora de tradução, né, a gente vem, cada um traduz um livro, depois a gente encaminha para os outros revisarem. William, Então, estão sendo convidados mesmo, viu? Todos esses aí que você falou, se você pode consultá-los. Se eles concordarem, pode compartilhar o WhatsApp comigo, que eu faço questão de conversar com todos vocês, tá bom? exatamente. Agora que o professor Pedro Calixto e você estão abrindo as portas para o canal, vamos conversar bastante. Ótimo, eu agradeço. Muito bom. E aí, o que eu recomendo é as duas obras que tem da Fundação Calucci, que é do professor João Maria André, um professor português, que eu tive a imensa honra de conhecer no congresso. Ele é um maior estudioso, sem comparação, de Nicolau de Cusa. Ele escreveu uma tese de doutorado de 600 páginas, chamado Sentido, Simbolismo, Interpretação no Discurso Filosófico de Nicolau de Cusa, que é uma obra fundamental para quem de língua portuguesa, que fala tudo. Como é o nome dele? Professor João Maria André. Ele é vivo ainda? Ele é vivo. Uhum. João Maria André. Você o conhece? Conheci no congresso. Tietei ele um pouco, ele fez uma pergunta para mim. Você conseguiu responder? Não. Não consegui.
Ele, na época, eu estava no começo do mestrado, e aí eu arrisquei, mandei um trabalho lá para a Argentina. Nós temos um grande núcleo na Universidade Federal de Buenos Aires, professora D'Amico, professor Maqueta, são super mestres em Nicolau de Cusa. A gente tem o Círculo de Buenos Aires de estudos sobre a obra de Nicolau. Eu tive a grande Tem honra. muita gente estudando o Nicolau, hein? Tem um círculo nos Estados Unidos, tem um círculo até no Japão. Os italianos estudam bastante Nicolau, fora os alemães aí, que eu também tô entrando um pouco agora nas obras Uhum. dos alemães, que já são estudos mais clássicos, né? Foram os primeiros a estudar Nicolau, né? Mas Quer dizer que quem pagou a conta, só mudando de pato para ganso, né? Quem pagou a conta foi o Jordano exatamente, Bruno. O Jordano Bruno é que pagou a conta. ele foi seguir Nicolau numa época que já não era tão tolerante, né? E ele também foi Aí a mais gente, ousado, ele viajava muito ele pela é Europa ousado, e ele falava, não é verdade? ele foi bastante ousado, né? Giordano foi uma questão assim de ruptura mesmo com a igreja, com o cristianismo mesmo, né? Você não acha que ele é pouco estudado, não, o Jordano Bruno? Com certeza, a gente tem uma imagem totalmente deturpada de Giordano, pior ainda depois do menino do Acre. Você acha que, por exemplo, eu estou ainda definindo aqui, você vai achar estranho, mas eu vou fazer uma pesquisa minha sozinho. Estou conversando Sim, demais, estou estudando muito, e eu estou procurando alguém para me aprofundar. E o Jordano Bruno está me chamando a atenção, cara. Giordano Bruno, Eu vou fazer desenvolver uma dissertação de mestrado aí, sozinho. Estou estudando métodos, estou estudando tudo. E vou desenvolver sozinho, cara. Aí não tenho nada a perder. E eu estou pensando no Jordano exatamente. Bruno, cara. Professor Bombassaro, da Federal do Rio Grande do Sul, ele está traduzindo as obras de Giordano, é um dos grandes inspiradores, de eu gostar, de eu me aprofundar Você tem o nessa WhatsApp questão. desse professor que está traduzindo a obra dele? Tem. Rapaz, compartilha comigo. Eu converso com ele, explico o que eu pedi para você e peço Exatamente. desculpa pela. E aí eu vou conversar, vou ligar para ele. Exatamente, professor super querido, muito, muito respeitado internacionalmente. Como é que é o nome Ele dele? está fazendo, professor Luiz Carlos Bombassaro. Bombassaro. Deve Né? ser italiano, Bombassaro. Uhum. Deve ser. Na Itália você tem, né, o Giordano é o filósofo italiano para eles. Eles têm um sentimento nacionalista, né, que ali surge uma identidade italiana sobre em cima de Giordano, assim. Bem Uhum. interessante de um símbolo da liberdade de expressão, né? Você falou Ele em realmente liberdade de expressão, viu, William? A gente está caminhando para encerrar, mas o meu canal, assim, ele surgiu da proposta, como eu te falei, de estabelecer um diálogo entre academia e academia e sociedade com total liberdade de expressão. Toda e qualquer pesquisa, eu não emito opinião, eu ouço, eu levanto a bola, como eu tentei fazer com você aí algumas vezes, né? Foi até eu joguei para cima demais, porque eu achei muito interessante, eu achei bem legal, falei, puxa vida, preciso conversar bastante com ele aqui. Eu queria, assim, assumir um compromisso com você. Mais à frente, é, sei lá, daqui a alguns meses, conversarmos sobre a tua tese de doutorado, que seria as acusações sobre o Nicolau. Eu pensei que tinha virado realmente um processo e não chegou a virar um processo. Mas você deve estar tendo acesso a todas as acusações, então? são basicamente alguns debates ali, né? Essa acusação de Wenck, ele encontra, se não me engano, 37 heresias na obra Douta Ignorância, né? Uhum. Ele era um teólogo aristotélico da Universidade de Heidelberg, ele encontra muitas heresias ali, segundo a concepção, né? Igual o senhor falou, nessa época realmente se tinha
um viés mais aristotélico, né? E aí Nicolau é o começo da ruptura ali. Só que como Nicolau ele se tornou acima da hierarquia em relação a Wenck, né? Então Nicolau ele soube se proteger dessas acusações, assim, de alguma forma, né? É uma questão em aberto dos historiadores, né, da obra de Nicolau, compreender essa questão da acusação, né? Isso eu venho um pouco aprofundando agora, mais na questão metafísica, né? A gente entender aí qual que era, que era, né? Heresia, por que o neoplatonismo era tão herético ali, né? Ok. Muito bom, pai, muito bom. Ó, eu não vamos dar spoiler sobre a próxima entrevista, não. Tá, Eu quero beleza. te agradecer muito a tua simpatia, a tua disponibilidade para bater esse papo acerca de um assunto tão denso, né? É bastante denso, com tranquilidade, com essa disponibilidade. Muito obrigado. A gente volta a se Legal. falar, tá bom? Um abração. Obrigado, Dadato. À disposição, viu, querido?